Aula de ciências. Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar de um assunto bem gostoso, que é o pão quentinho na nossa aula de ciências, que é o pão quentinho com manteiga e café logo pela manhã. Quase todos já fizeram isso hoje, né? Então, gente, usado como sinônimo de vida, de trabalho, de alimento para o corpo, para a alma, o pão ele faz parte da cultura de muitos povos e tem um significado muito importante em várias religiões. Acreditem nisso. Então, gente, isso é o pão. O pão é o quê? Ele é o resultado de uma massa feita com farinha, certo? Com cereais, principalmente o trigo, a água, o sal. Ele pode ter sido uma das primeiras comidas preparadas pelos homens. Vocês sabiam disso? Então, só que tem uma curiosidade, tá? Os primeiros pães, eles eram feitos de farinha misturada com um fruto de uma árvore chamado carvalho. Ele era bem diferente dos nossos pães atuais, desse pão, o pão carioquinha. Eles eram mais ou menos como esse. Eles eram duros, achatados assim, certo? Também não podia ser comido logo depois de pronto. Por quê? Que eles não podiam ser comidos logo depois de pronto? Porque eles eram amargos. E ele precisava também levar luz por várias vezes. E também iam colocando água fervente antes de comer. Era como se fossem umas broas assadas em formas de bolo, certo? Então, por isso que os pães, antigamente, eles eram bem diferentes desses, né? São bem diferentes, era mais ou menos como esse. Esse daqui, eu li na embalagem, ele leva fermento também, certo? Ele leva fermento, mas geralmente os pães de antigamente não levavam fermento. Então, gente, depois eles eram feitos o quê? Eles eram colocados em pedras bem quentes ou então embaixo de cinzas, as cinzas dos egípcios. Os egípcios, eles foram os primeiros a usar o quê? O forno de barro, para poder assar assim, os pães lá por volta do ano 7000 a.C. Então, eles atribuíram também essa descoberta do fermento, que aí só depois foi que eles descobriram, né, o fermento, que o fermento ele era responsável por deixar a massa do pão mais leve, bem levezinha e também macia, como conhecemos hoje, certo? Então, foi lá por volta do ano 7000 a.C. que isso foi ocorrer. Então, agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão responder essas duas questões, certo? Que estão aí na página 16 do livro de vocês de ciência, que diz o seguinte: por que os primeiros pães feitos pelos homens eram achatados, duro e isso? Então, a outra pergunta a segunda questão é: o que deixa a massa do pão leve, macia, como conhecemos hoje? Da mesma forma, você vai ler o texto, né, que eu acabei de ler aí pra vocês. Acabei de falar sobre ele, falar sobre ele pra vocês. Vocês vão ler novamente esse texto e vão responder essas duas questões apenas aí da atividade de inglês, tá, gente? Então, hoje é apenas isso a nossa atividade. Então, faça com bastante capricho, leia direitinho. Começa a escrita com letra maiúscula, tá? E faça tudo com capricho. E me manda a foto para eu corrigir. Tchau! Vamos ainda assistir um vídeo sobre de onde vem o pão. Beijos! De onde vem o pão? Do forno, dona Kika, do forno! Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Tenho muita experiência de vida. Vou contar a minha bela história e como tudo começou. O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam pão, cozinhando sobre uma pedra quente. Muito tempo depois, os egípcios começaram a usar o forno de barro para fazer o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães e o pão virou uma mania mundial.
Além de mim, o famoso pão francês. Hoje existem diversos tipos de pães. Croissant, baguete, pão sírio, pão de forma e o pão de queijo bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum, Dona Kika. São feitos com farinha. Para produzir a farinha, temos que moer algum tipo de grão. Pode ser grão de arroz, cevada, centeio, milho ou trigo, que é o meu caso. Comigo, tudo começou assim. O trigo foi colhido lá na fazenda. Aí separaram o grãozinho de trigo da palha. Na fábrica, os grãos de trigo foram lavados, triturados, moídos e peneirados. Na padaria, misturaram a farinha com água, sal, gordura e fermento. Fermento? O fermento é muito importante. Ele é um ingrediente feito de fungos, que são organismos vivos bem pequenininhos. É o fermento que faz o pão crescer. Depois de fazer a mistura, o padeiro deu forma ao pão e deixou a massa descansando em um tabuleiro. É nesse momento que ocorre a fermentação e a massa cresce. Depois do repouso, o tabuleiro com as massas foi levado ao forno bem quente. Depois de mais ou menos meia hora, eu estava prontinho. E ninguém comprou você? Não, mas ainda tenho esperança. Afinal, eu sou lindo, eu sou um pão. E além disso, os pães são alimentos ricos em proteínas e vitaminas, Kika. Mas é bom não exagerar, porque comendo muito pão você pode ficar gordinha. Prontinho! Valeu a pena esperar, Dona Kika. O pão está quentinho, quentinho. Legal! Então embrulha meia dúzia de pãezinhos e... eu também vou levar aquele pãozinho. Lá! É pra já! E lá vou eu, levando esse alimento tão nutritivo chamado pão, que é feito com o trigo que foi plantado na fazenda, moído, triturado e peneirado na fábrica, e virou a farinha de trigo, que na padaria foi misturada com sal, água, gordura e fermento, e virou uma massa que descansou por um tempo e foi levada ao forno para o aquecimento e se transformou em pão, o meu querido alimento. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho quentinho e crocante e até o programa que vem.